Se seus objetivos te afastam da multidão, aprenda a andar sozinho, pois é na solidão que se forjam os indivíduos verdadeiramente livres e fortes. O estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria e paz interior são encontradas na capacidade de caminhar com coragem e serenidade, independentemente da aprovação ou companhia dos outros. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Nele falaremos da arte de viver sozinho. Mas antes eu gostaria, se você ainda não é inscrito neste canal, que se inscrevesse e não se esquecesse de deixar o seu like. Sêneca, o homem, deveria buscar ser útil para as decisões públicas, pois faria parte de nossa natureza a contemplação, a busca por descobrir a beleza e os mistérios da natureza. Porém, ele não discriminava os homens que escolhiam dedicar-se à meditação, ou seja, à reflexão crítica do pensamento, pois este também pode ser útil a todos. Além de considerar de que, do seu ponto de vista, se for possível, o homem deve ser útil a muitos, também entendia que, se não fosse possível a vida pública, o homem deveria ser útil, ainda que a poucos. Se nem pudesse ser a estes poucos, que tentasse ser útil pelo menos aos mais próximos ou então a si mesmo. Somente assim, teria conseguido realizar uma obra que possa ser considerada de valor, ou seja, de acordo com seu papel, para as leis da natureza. Para o filósofo, o homem teria nascido para dois fins: a contemplação e a ação. Essa seria a nossa verdadeira essência, o nosso agir conforme a natureza. Em Da Vida Retirada, Sêneca defende o afastamento de atividades públicas e político-administrativas e o recolhimento como imprescindíveis para que o homem possa cumprir a sua missão de observar e julgar tudo pelo prisma do bem e da honestidade, apenas se ele não puder ser útil nas questões públicas, seja pela impossibilidade política, pela sua segurança, ou por questões de saúde ou mesmo de falta de oportunidade. Em suas palavras, aquele com plena capacidade física, antes de procurar problemas, pode colocar-se em segurança e, imediatamente, dedicar-se a artes nobres, vivendo em ócio justificado, cultivando virtudes que podem ser praticadas no mais absoluto retiro. Sêneca orienta que os vícios nos acompanham constantemente, e ora ou outra somos colocados à prova diante de nossas fraquezas. Desta forma, mesmo que não buscássemos nenhuma outra coisa saudável, retirar-se, por si só, ainda poderia ser proveitoso, pois nos tornaria melhores do que somos. Eis como o homem bom foi feito para o auxílio comum com seus iguais, sendo que o vício lhe dominam as virtudes por serem dotados de força. Logo, a retirada é importante para que, longe dos vícios, sejamos compelidos a afastá-los de nossa alma e voltarmos ao encontro da nossa natureza, para que possamos ser útil aos demais. Sêneca diz ser importante compreender quando devemos nos retirar da vida pública, indagando: que pensar então da utilidade de se retirar para perto de homens qualificados e escolher um exemplo para orientar a nossa vida? Isso, a não ser em uma vida retirada, não pode ser conseguido. Somente assim pode ser alcançado aquilo com que sonhamos, em um lugar onde ninguém interfere em nossas ações, para não deixarmos de lado nossos propósitos. Somente dessa forma pode-se conduzir a vida segundo um único princípio, em lugar de fragmentá-la com projetos diversificados. Com isso em mente, Sêneca prossegue: por exemplo, dentre todos os males, o pior de todos é quando resolvemos mudar nossos defeitos. Passar de uma coisa para outra pode agradar, mas, ao mesmo tempo, é vergonhoso, uma vez que nossas decisões tornam-se levianas. Hesitamos e somos levados para cá e para lá. Abrimos mão de nossos anseios, reclamamos do que abandonamos, as mudanças se alternam entre a nossa ambição e o nosso arrependimento. Uma coisa interessante é que, Sêneca, ao longo de suas obras, demonstra uma preocupação em explicar que, para ele, embora deva-se ter cuidado com a falta de convicções sobre as ideais que defende, o importante é a verdade por trás do pensamento, e não a escola filosófica ou o pensador que diz a afirmação. Ele considera que uma verdade universal deve ser aproveitada sem censura, ainda que corra o risco de ser taxado como leviano. Por isso, sua preocupação em explicar que existem ideias de Epicuro que ele acha útil, mesmo sendo contrárias às ideais de sua escola estoica. Isso explica porque ele gasta algum tempo falando sobre a questão de mudança de opinião e logo após, deduz que aqueles que o conhecem, trará a seguinte pergunta: o que diz Sêneca? Abandonou os teus pares estoicos? Porém ele atribui a si a confiança de seus amigos em sua firmeza de posicionamento,
ao terminar sua sentença refletindo que nós bons homens até o último momento da vida teremos emoção, não desistiremos de trabalhar para o bem comum, de ajudar cada um, até considerar o poder de dar auxílio ao inimigo debilitado pela idade. Eis que Sêneca se preocupa em provar que não está em conflito com a doutrina estoica nem eles estão contra os próprios ensinamentos, afirmando que mesmo que ele os abandonasse, seria desculpado, porque continuaria seguindo os exemplos deles, mas não porque ele siga uma lei que proíbe dizer algo contra Zenão e Crisipo, mas porque a própria situação, a verdade diante dele, faz seguir a opinião deles, pois se alguém está ligado à posição de uma única pessoa, seu lugar não é na cúria e, sim, entre as facções partidárias. Pois se tudo fosse bem explicado e sendo a verdade professada abertamente e imutável, nada teríamos de mudar em nossas decisões. Sêneca afirma que as duas maiores correntes filosóficas, a dos epicuristas e a dos estoicos, discordam entre si sobre esse tema, embora por caminhos diversos concordem com a vida retirada. Epicuro diz: o sábio não deve ter acesso a negócio público a não ser que seja obrigado. Ou seja, vemos aqui que Epicuro diz que não é natural ao homem se envolver com as questões públicas, somente o fazendo-se se ver em uma posição que não tem escolha melhor. Já Zenão fala o oposto: exerça a função pública, a não ser que haja algum empecilho. Ou seja, o homem nasceu para a ação, para buscar ser útil entre os seus, nasceu para a função pública, somente devendo se afastar dela se algo lhe impedir. Observe o seguinte: imagine que um governo está perdido em corrupção, improbidades e imoralidades de tal forma que ser um homem de vida pública seja mais infame do condizente com a postura de um sábio. Deve o homem se afastar da gestão pública? Para responder a esta pergunta, devemos retornar ao entendimento de que a natureza do homem é a contemplação, ou seja, a curiosidade sobre o mundo e a ação voltada ao auxílio comum. Lembra? Logo, em sua opinião, o homem que tem como essência ser útil aos seus, abandonar a república no momento em que a moralidade, a probidade e os valores mais necessitam, esse instante covarde de se esconder, fazem parte da natureza do homem? Não nos parece que combine com a visão de Sêneca, não é? Para ele, se a república estiver tão corrompida que não possa ser ajudada, se estiver toda tomada pelo mal, o sábio iria dedicar-se ao não realizável, empenhar-se para não conseguir nenhum resultado. Mas além disso, ele adverte: somente devemos buscar a função pública, se tivermos competência suficiente para fazer o bem coletivo, ou seja, aquele que busca os espaços públicos objetivando riqueza pessoal e satisfazer seus próprios interesses. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like e até a próxima.